Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre saúde, mais exatamente sobre o trabalho do endocrinologista. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje a médica endocrinologista, a doutora Alessandra Nodari Giolo. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada por me receber. Bom, doutora, a gente já começa perguntando uma dúvida que muita gente tem, né? O que faz um endocrinologista, né? O nome já é difícil de falar, mas em que área esse médico atua? Então, a especialidade ela se chama endocrinologia e metabologia, porque ela atua em duas áreas. A primeira, então, que é a endocrinologia, é o estudo das glândulas endócrinas, que são as glândulas que vão produzir hormônios, que liberam a sua produção no sangue, que são os hormônios, então. E, geralmente, as principais doenças são as da glândula tireoide, que aí muita gente conhece o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, que são a hiperfunção, né, quando a glândula trabalha de mais ou de menos. Pode ter nódulos na tireoide também. O diabetes, que é uma doença do pâncreas endócrino, que a gente chama, então, a parte do pâncreas que produz hormônio, vai causar o diabetes, que também é uma doença muito comum. Mas, além disso, tem outras doenças menos conhecidas, que são doenças da glândula hipófise, da glândula adrenal. Então, todas essas doenças das glândulas endócrinas são da parte do endocrinologista. E também envolve as crianças. Geralmente, as crianças, quando tem problema do crescimento, ou tem a puberdade, o desenvolvimento mais acelerado ou atrasado, isso também é da parte do endocrinologista. E aí, na outra parte, a gente tem a metabologia, que aí é o que vai estudar, até que eu acho que é o que as pessoas conhecem mais, que é a obesidade, tá? Daí entra a obesidade, as alterações do colesterol, a alteração de algumas vitaminas. Então, essa parte também é parte do endocrinologista. Então, é uma grande quantidade de doenças, de pacientes que a gente vai tratar. E são doenças muito prevalentes, né? Que cada vez a gente vem tendo mais. Tanto por hábitos de vida não saudáveis, às vezes a alimentação, o sedentarismo, a falta de exercício, e também pelo fato de que a população está envelhecendo cada vez mais, então as doenças como as alterações da tireoide, diabetes, eles acabam aparecendo mais. É exatamente isso que eu ia lhe questionar. A senhora desde abril está atendendo aqui na Capital da Amizade, no Centro Clínico Santa Terezinha, né? Perdão, do Hospital de Caridade, desculpe, do Hospital de Caridade. Mas exatamente o que eu ia lhe perguntar, né? Quais são as doenças que mais são comuns aparecer no seu consultório hoje em dia, né? É a obesidade, que é bastante conhecida. O que mais geralmente o pessoal vem lhe procurando aí hoje? Isso, geralmente assim, a maioria dos pacientes eles são referenciados por outros médicos, porque as doenças como o diabetes, as alterações do colesterol, as alterações da tireoide, geralmente elas são bem silenciosas, o paciente não percebe, ou quando percebe, como os sintomas eles são muito inespecíficos, às vezes, tá engordando, tá emagrecendo, muita sede, ou cansaço, às vezes queda de cabelo, então acaba procurando o dermato, acaba procurando às vezes o cardio pelo cansaço, às vezes procura às vezes diagnostica na avaliação com o clínico geral, ou até, principalmente mulheres, na avaliação de rotina com o ginecologista, né? Então, às vezes, são esses médicos que vão referenciar. Tem alteração da glicose, então vai procurar um endócrino, tem alteração da tireoide, procura um endócrino. Mas também os pacientes com obesidade, que já fazem dieta, já fazem acompanhamento, não conseguem emagrecer, também aí podem procurar espontaneamente. E claro, pacientes que sabem já, há alguns anos eu vi que tinha diabetes, que tinha alteração da tireoide, nunca mais procurei, então essas pessoas sim, espontaneamente pode procurar um endocrinologista. Mas a maioria vai ser referenciada mesmo, porque vai descobrir em outra investigação que tem essa alteração. A senhora já comentava ali a questão, né, que nós estamos ficando uma população um pouco mais idosa, né? O brasileiro tem ficado mais idoso nos últimos anos. Mas, por outro lado, o crescimento de doenças nas crianças também tem aparecido mais comum. E isso é um reflexo que a senhora vê no seu consultório bastante, crianças já chegando com alguns sintomas de doenças que até pouco tempo atrás eram menos faladas? Isso acontece bastante, mas aí principalmente pelos hábitos de vida, tá? Que a gente tá tendo mais obesidade nas crianças, as crianças mais sedentárias. Uma vez as crianças brincavam na rua, jogavam bola, agora fica jogando videogame. Essas alimentações muito à base de doces, bebidas adoçadas, que a gente diz que é o refrigerante, aí a bolachinha recheada, tudo isso acaba
predispondo a desenvolver algumas doenças, por exemplo, a alteração do colesterol, o diabetes. Claro, tem um diabetes na criança que é um fator genético, mas também, hoje em dia, a gente tem visto o diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente vê mais em pacientes mais velhos, pelo peso, pelo hábito de vida, a gente tem diagnosticado isso nas crianças, que há uns anos atrás isso é uma doença que não tinha. Tá? Então, isso vem crescendo agora bastante. E o importante é destacar também para quem está nos assistindo que a maioria dessas doenças, né, quando se tratar de uma forma correta, a pessoa consegue viver, ter uma vida normal e completamente saudável também, né? Isso, com certeza. Porque muitas dessas doenças é questão de melhorar os hábitos de vida. Tá? Porque às vezes acha, vou ter que fazer dieta, cortar tudo, não vou mais poder comer nada. Não é assim, a gente tem que ter uma alimentação saudável, independente de ter o diabetes, de não ter o diabetes, as recomendações para alimentação são as mesmas. Então, tendo esses hábitos de vida mais saudáveis, a pessoa impede de desenvolver a doença e consegue tratar e ter uma vida normal. E além disso, alguns casos, claro, muitos casos vão precisar medicação, mas aí usando a medicação direitinho, acompanhando, às vezes precisa acompanhar 3 em 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, vai depender do paciente, né? Só que são coisas que vai ter que acompanhar para o resto da vida. Se parar de cuidar, parar de acompanhar, aí sim a doença pode progredir, pode piorar bastante. Então é um acompanhamento que vai ser para o resto da vida. Muito bem. Bom, doutora, exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, a questão do paciente, né? Qual a importância dele seguir o tratamento de forma correta, né? Porque muitas das pessoas acabam se preocupando na fase inicial, fazendo, e daqui a pouco abandonam o tratamento, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né? O que pode trazer esse abandono do tratamento para o paciente aí? Geralmente, nessas doenças, como eu disse antes, elas são silenciosas. Então, fez um exame, diagnosticou lá, está com a glicose alterada, está com uma alteração da função da tireoide, mas aí começa a tomar medicação, não sente nada. Não sente diferença, está igual a antes, porque a doença já não estava causando nada, larga o tratamento. Mais para frente, dali uns anos, que aí começam a aparecer as complicações. Do diabetes, é principalmente complicação em questão de perda de visão, tá? Que esse diabetes vai afetar lá atrás na retina, então começa a perder a visão, que também é gradual, então geralmente só vai perceber quando já está avançado. Pode ter perda da função do rim, que pode levar até hemodiálise no futuro, né? Perda da sensibilidade, piora da circulação, então acaba dando o que o pessoal geralmente ouve falar de amputação, porque não tem circulação, da infecção, mas isso tudo geralmente são com anos de não acompanhar a doença. Então, com vários anos começam a aparecer as complicações. Por isso que é importante controlar já na fase inicial. E depois que já está nessa fase, essas alterações a gente não consegue reverter. A gente, claro, trata, acompanha, mas não tem mais como reverter. Então, a gente tem que tratar lá no início. A tireoide também é outra que é uma doença muito silenciosa, então não vai percebendo e tal, mas ela vai cada vez diminuindo mais o metabolismo, ou quando é o hipertireoidismo aumentando o metabolismo, pode dar alterações no coração, levando até arritmia, insuficiência cardíaca, dependendo do tipo de doença. Então, tem que acompanhar direitinho. Muito bem. Bom, doutora, como eu já tinha comentado aqui, né, que a senhora desde abril está atendendo aí com seu consultório no Centro Clínico do Hospital de Caridade aqui em Erechim. Para quem quiser saber mais informações, a senhora tem um e-mail para que as pessoas possam enviar suas dúvidas também, ou um telefone de contato para que elas possam estar aí agendando uma consulta e tirando essas e outras dúvidas aí sobre várias doenças. Sim, eu tenho um e-mail que é endocrino@alessandragiolo.com, tá bem fácil de lembrar. O telefone lá do consultório é 2106-5510. E além disso, eu tenho uma página no Facebook também, que tá como meu nome também, Alessandra Giolo, que aí tem várias informações sobre as doenças. Isso é bem legal também, que eu vou postando ao longo das semanas informações sobre os cuidados com diabetes, sobre as alterações da tireoide, sobre os sintomas, os tratamentos, as medicações diferentes que vêm chegando. Então, tudo isso tá lá, quem quiser dar uma conferida, tá bem legal. Doutora, muito obrigado por essa entrevista. Por favor, volte outras vezes para falar desses e de outros assuntos importantes aí para a saúde da nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigada por me receber. O programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.